aparecendo. Achei que ia aparecer aqui na... Muito bem. Falta 1 minuto. Eu liguei abri o Face aqui no computador só para ver se ele... agora apareceu. Muito bem, meus amigos, já está na hora, então vamos iniciar. Hoje teremos como tema da noite momento, insegurança e medo, né? Então já é 8 horas, vamos iniciar. Então é uma alegria estar aqui com vocês mais esta noite, que possamos ter uma noite proveitosa. Então, o tema da noite, que é insegurança e medo, que está neste livro, dos livrinhos, aquele dos momentos da Joana, Momentos de Felicidade. Esses livros da Joana, que são a coleção dos momentos, eles são 8. E eu aconselho a todos que comprem todos, né? E todas as casas espíritas aí normalmente têm as livrarias, e é bom detê-los porque tem ensinamentos valiosos nesses livrinhos, pequenos livrinhos, mas grandes em sabedoria. Então, para início da nossa trabalho agora, vamos, como normalmente fazemos a nossa prece, né, para modificar o nosso ambiente espiritual e a nossa ambiente mental também. Então, vamos iniciar agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos amigos que nos acompanham a todos os momentos, dando-nos serenidade nos pensamentos, tranquilidade nos corações de todos nós. Agradecemos por todas as bondades e que nesta noite possamos compreender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a sua paz e sua infinita bondade estejam em todos os nossos lares e sempre nos acompanhem. Iniciamos então os trabalhos da noite de hoje, da nossa A Caminho da Luz. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar sobre medo. No momento atual do mundo, o medo está em alta, né? Porque é medo de vários modos. É medo de guerra, medo do vírus, né? Medos de diferentes ordens, né? Mas eu vou fazer uma contextualização assim, histórica do medo para a gente entender como chegamos até hoje. Na evolução do homem, né, o medo sempre ocupou um lugar de destaque. Muito antigamente, o desconhecimento das leis da natureza e as leis que regem a vida criavam superstições e medos dos fenômenos dos planetas, dos fenômenos da Terra, do nosso planeta.
Então, esses medos eram constantes ali nas comunidades antigas, né? E aí se iniciou as primeiras práticas religiosas para tentar acalmar a fúria das tempestades, dos vulcões, né? E porque vivia-se sob temor. Então criou-se rituais naquele tempo, e a gente vê até em filmes aí rituais violentos, né? Que exemplificam o modelo que eram utilizados naquele tempo. Então alguém ia ser empurrado dentro de um vulcão para acalmar a fúria das divindades e tal. Então o medo era uma constante. Então, lentamente, com a evolução da inteligência e da compreensão dos fatores que desencadeavam, né, esses fenômenos da natureza, o medo foi abrandado, de uma certa forma, porque alguns rituais já se tornaram desnecessários, porque eles já entendiam como funcionava, não precisava mais matar alguém para acalmar uma divindade. E depois, então, o medo prosseguiu e deu outras modalidades. Depois começou o medo do temor, né, dos dominadores, dos conquistadores violentos. Então, tinha esse medo, esse medo e essa insegurança do próprio ambiente. Então, as construções antigas revelam muito disso, né? Castelos, a muralha da China, né, foi criada pelo medo, uma insegurança sobre os povos do Ocidente e outros do Oriente, enfim. Então, o medo vem acompanhando a evolução da nossa humanidade, e aí chegou Jesus. E o Jesus foi o grande libertador de muitas das amarras, desses preconceitos que tinham. Então, as lições da verdade dele, de Jesus, que, assim, desescravizaram, tiraram aquela escravidão emocional, mental que as pessoas tinham naquele tempo, e meio sem esperança também. Então, ele veio trazer novos fundamentos em cima do amor, do bem, da caridade, né? E Jesus, sem medo e sem temor, seja de qualquer que fosse, que aparecesse, não tinha medo de nada, ele inaugurou um novo período de conceitos, um novo período de paz, né? E o seu próprio exemplo demonstrando, né? E ele mostrava que o medo é o algoz da vida, e que somente com a coragem, com amor, né? Com fé, os seres cresceriam. Então, alguns exemplos daquele período: o Simão Pedro, por medo dos poderosos do lado daquele tempo, ele negou o Jesus, esse Jesus que ele amava e que Jesus também o amava tanto. E Judas, por medo de que Jesus não cumprisse o prometido, que era o reinado, que Judas achava que ele era um rei e veio para reinar os judeus e tomar conta de todo o Oriente. Então ele vendeu o benfeitor para acelerar esse processo que ele não tinha entendido. O reinado de Jesus era outro, né? E os próprios beneficiários deles, lá, de uma maneira geral, se omitiram na hora que ele foi levado para o holocausto. Todo mundo ficou quieto. Poucos entraram em sua defesa por medo do sistema, né? O próprio Pilatos lavou as mãos com medo pela sua indecisão, e ele era um ser inseguro e medroso, né? E assim os sacerdotes, que isso é uma coisa interessante, que os sacerdotes lá, o Anás, Caifás e tal, que eram os sacerdotes e a turma toda, com medo dos ensinamentos de Jesus, que estavam tornando as pessoas livres, resolveram crucificá-lo. E é interessante que hoje não é muito diferente, né? Existe ainda, vamos dizer assim, religiões ou associações, né, que tentam, através do medo,
conservar a liderança e não gostam que as pessoas sejam livres. E tanto que a educação, de uma forma atual, hoje também é muito questionada por esta liberdade, né? Os dominadores não gostam muito que as pessoas sejam muito educadas, que ficam livres. Então tu vê que naquele tempo e hoje não mudou muito, né? Mas com o passar do tempo, as coisas se acomodaram um pouco ali logo depois de Jesus. Mas daí os religiosos, surgiu a religião cristã e outras religiões, retornaram esses conceitos de medo em nome de uma evangelização, né? Apresentando um Deus temor e não um Deus amor. Porque o medo conserva a minha dominância sobre o outro, né? Então era baseado em pecados e castigos, né? E aí, olha, Deus vai te castigar, Deus está te olhando, né? Então eu consigo fazer um regramento social em cima do medo naquele tempo. Mas então nos tempos modernos, que hoje já não precisaria mais, né? Estamos sobre esse ameaças dos medos, né? Mas o medo volta a comandar, vamos dizer assim, as mentes e os corações, porque ainda temos assim algumas ameaças de guerra, o extermínio do planeta de vez em quando surge, né? De tempos em tempos. No ano 2000 o mundo vai acabar, depois era 2012, agora parece que é 2025. Então isso leva algum temor para as pessoas, né? Os problemas ambientais, o aquecimento global, e isso vai criando temores. E o vírus agora e as doenças nem se fala, né? A quantidade de medos que foram criados, né? E as violências de toda ordem que se vê, né? E interessante que a Joana, num dos livros dela, que ela fala sobre a mídia, que ajuda a provocar esses medos, não todas, né? E ela usa essa mídia, entre parênteses, lixo. Daí eu disse, olha, é um termo que se usa atualmente e a Joana usou isso aí para exemplificar essa notícia tenebrosa sempre, né? Sempre o lado negativo e ruim das situações que algumas mídias falam. Mas, enfim, não é o... Então, todos esses medos, todo esse contexto, ele nos leva a essa falência dos valores éticos, né? As pessoas, às vezes, por medo, às vezes acontece assim, eu vou provocar uma situação e a pessoa, o outro que foi prejudicado, diz, mas por que tu fez isso? Ah, fiquei com medo que tu ia me enganar. E aí eu me resguardei, tá entendendo? Por antecipação. Então a ética fica um pouco desfigurada. E então isso leva ao desânimo também, à falta de esperança, né? Aumenta a infelicidade, porque a insegurança e o medo, o futuro fica nebuloso. E as pessoas têm medo do futuro. E então isso tudo leva a transtornos de comportamento e pode desencadear síndrome de pânico, transtornos depressivos, né? Que a depressão hoje é uma doença grave na sociedade, né? E aumenta muito. Então, de alguma forma, o desconhecimento da lei da causa e efeito, que nós tratamos muito no Espiritismo, que é essa lei que rege a nossa vida, e assim como as leis morais que tem no Livro dos Espíritos, esse desconhecimento faz com que nós, vamos dizer assim, nós descambamos para um medo ignorante, entre aspas, porque não conhecemos bem o porquê das situações da vida. Então, um tema para casa, para todos. Ler no Livro dos Espíritos as leis morais. São 12 leis, lá na quarta parte do livro, que é um regramento bom. Se nós pegarmos
os 10 mandamentos, as 12 leis morais que tem no Livro dos Espíritos, e o Evangelho como manual normativo de conduta, de procedimento perante a vida, está feita a Constituição, uma Constituição legal, né, de normativas e leis para qualquer sociedade. Se nós seguíssemos essa base aí, pronto, tava tudo ótimo, como diz o meu filho. Então vamos ver as diferentes manifestações do medo, né? E tem pessoas que têm medo de amar, porque pode ser que não tenha na mesma proporção o amor de retorno, então ela se trava por um medo de alguma possibilidade. Ela nem sabe o que vai acontecer. Então, é melhor a gente viver uma experiência de amor do que não viver nada, mesmo não sabendo se vai ter retorno ou não. Então, é uma possibilidade que não existe. Tu tá com medo de algo que não vem. Né? Outras pessoas têm medo da morte. Então, o medo da morte é assim, é medo do desconhecido ou medo da perda de alguma coisa. Até eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela disse, eu tenho medo da morte. Daí eu disse, mas tu tem medo do desconhecido? Não tenho. Mas eu quero viver muito e eu tenho muito para fazer. E daí eu disse, então tu tem medo da perda. Tu vai perder momentos, né? Mas esse medo da perda da morte é no momento que conhecemos as regras de vida e como espíritos imortais que somos, ela fica irrelevante. Tem espíritos que têm medo de reencarnar. No mediúnico se acompanha isso. Às vezes vem espíritos que são trazidos para o atendimento no trabalho mediúnico para ele levar um choque anímico, que eles chamam, né? Que é estar mais próximo da animalidade ali, com os seres viventes encarnados. E às vezes se conversa um pouco com ele, explica situações e acalma essa insegurança, esse medo de retornar. Que às vezes o projeto, o plano encarnatório não vai ser muito bom, então ele já fica com medo do que está por vir, né? É o medo do futuro. Então, e a gente tem muito, assim, é muito comum, nós temos medo de errar. E isso tem a ver um pouco com orgulho, com vaidade, porque eu não gosto que ninguém me critique. E a timidez também leva a esse medo de errar. Eu sou tímido porque eu tenho medo do julgamento do outro. Eu não estou livre, então eu me recolho. Melhor eu não fazer do que eu fazer e alguém criticar. O que é errado, que a Joana coloca. Não deixe as coisas para depois. Faça, né? Tenha coragem. A Joana coloca nos vários livros dela que ela trata isso há muito tempo. E um medo comum também é dos projetos não acontecerem. Eu tenho meus desejos, meus projetos de vida e não acontece. Eu posso ficar inseguro. Então, as dúvidas também em forma de medo e da sua não viabilidade das coisas acontecerem, isso é normal, a gente tem esse sentimento de medo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, né? Isso é normal, isso faz parte da vida, não é problema, mas quando extrapola, quando produz situações conflitivas, assim, gerando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, a pessoa fica, o coração vai sair pela boca. Então, circunstância, os transtornos são transtornos fóbicos, né? Aí já nós trocamos de patamar. Que daí entra as fobias, e as fobias normalmente têm procedência em experiências passadas. Ou nesta vida mesmo, né? Por relacionamentos familiares, ou até narrativas apavorantes, né? Que as crianças ficam com medo. Isso às vezes os adultos fazem até por diversão, assim, brincar com as crianças, contar uma história apavorante, e às vezes eles ficam com fobias, criam alguns medos em cima
dessas histórias. Ou também das vidas passadas, né? Por exemplo, mortes traumáticas, nós viemos na próxima reencarnação, às vezes com reflexos emocionais dessas mortes e criamos medos, né? Se eu morri afogado, por exemplo, eu posso reencarnar na próxima vida e ter medo de água. Se eu desencarnei porque eu caí de uma altura num prédio, por exemplo, eu vou reencarnar e vou ter medo de altura. Entende? Tem essas relações. A gente tem essas fobias, às vezes, que nasce com aquilo e não sabe de onde vem. Vem da experiência do passado. E tem aquelas experiências traumáticas que nós provocamos. Que, tipo, criamos pavores, alguns homicídios programados, né, algumas traições, algumas tramas perversas. Isso faz com que gere em nós, no desencarne, sentimentos de culpa e que, quando não liberados, carregam no íntimo um medo de acontecer as mesmas coisas do que eu provoquei. E eu já contei aqui um certo momento, eu acho, que o espírito apavorado que tinha morrido, claustrofóbico, né? Eu não vou contar toda a história, mas ele era criança e prenderam ele numa caixa de brincadeira e ele morreu de pânico. Mas daí, lá no mundo espiritual, ele descobriu que ele matava e cortava pessoas e guardava em caixas para roubar as pessoas. Então tu vê que o medo, o pânico do claustrofóbico dele era gerado do próprio sentimento de culpa. Então a Joana diz que o medo desfigura e entorpece a realidade. Fica nebuloso. O medo cria uma reação hormonal, às vezes, que nós não conseguimos ver a realidade. E mesmo que alguém diga, não, calma, não é isso, um apavoramento, né? Então ela fala mesmo, a Joana, que a grande terapia para todos os tipos de medo é o amor. Aí entra o amor a si mesmo, o conhecer-se a si mesmo, a autoestima, né? São todos assuntos, né, que levam a essa terapia. A confiança em Deus, que criou em Deus que criou nossa vida com grandes objetivos, né? Então, tudo que eu estou falando de maneira meio genérica, assim, geral, e porque todos os assuntos desencadeiam assim senões, mas ser isso, ser aquilo, né? E então uma grande coisa também que eu lembrei agora, as pessoas fazerem terapia, né? Vá no psicólogo, vá no terapeuta, no psiquiatra e resolve seus medos, né? Porque às vezes até tem trabalhos esse trabalho que faz de regressão ajuda muito, porque na regressão o terapeuta que entende do assunto, ele faz com que a pessoa volte lá ao momento do fato ocorrido, mesmo que for numa vida anterior, e ela revive aquilo e já com pensamentos diferentes e ela faz ela enxergar de maneira diferente, e quando retorna, por exemplo, aquelas fobias podem sumir, não automaticamente, mas somem com o decorrer do tempo com essa terapia. E então o mais importante que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável perante a vida, né? Porque a Joana fala no livro medo ou amor, o amor no seu contexto geral, grande, né? Bondade, caridade, tudo. Então a Joana bota medo ou amor, a escolha de cada um. E os dois não convivem no mesmo espaço. E ela diz, Jesus nunca teve medo, né? Ele sempre teve coragem do enfrentamento de todas as situações. Então nós devemos
refletir e buscar os ensinamentos de Jesus, porque esses ensinamentos que a doutrina também nos oferece, nos liberta e muito, porque muitas causas dos nossos receios e medos fogem, né, com o conhecimento do conhecimento do que somos e de que somos seres imortais, da confiança na divindade, que nada acontece sem a sua presciência, né? E temos que ter essa consciência tranquila, né? Essa confiança no amparo do mundo espiritual. E muito importante, sem memórias do passado, assim, que atemorizam, tipo, ficar sempre remoendo o passado, não adianta. Quando Jesus falava, vá e segue, né? Vá a partir de agora e segue, né? Errei, fiz, acontecia, ok, mas dá para consertar e agora vamos para frente. Se tu fica remoendo e revivendo o passado, o medo é presente, né? Então, não remoer o passado e sem preocupação com o futuro. A existência humana, ela tem que transcorrer num esquema atemporal. Ela, sem passado, sem futuro. É um presente interminável. Porque o futuro a Deus pertence. E o passado já passou, não tem como consertar. Mas eu posso, no presente, produzir um futuro próspero e feliz, né? Então a Joana coloca, não procrastine, não deixe as tarefas para depois, as decisões para depois, resolva agora, faça agora, né? Então ela bota, vive a cada instante, totalmente, assim, ela coloca, né? Sem aguardar o que virá e sem lamentar o que se foi. Porque a gente produz medos que nem existem, que é só da nossa cabeça. São angústias e receios do futuro, por exemplo, um futuro que nem aconteceu, e tu nem sabe se vai acontecer, eu já estou sofrendo antecipadamente. Então, viva o momento, né? Que nem um palestrante que teve há pouco tempo aí, que fez um trabalho na Caminho da Luz, eu não lembro o nome dele, ele é de fora, que ele falou sobre o café da manhã. Na hora de tomar o café da manhã, toma o café da manhã. Não pensa em outra coisa. Aproveita o pão, o cafezinho, né? E assim é cada instante da vida. E à medida que expandirmos nossa consciência na fé raciocinada, na certeza dessa imortalidade do espírito, nós agigantamos assim perante os medos. Nós enfrentamos com muito mais tranquilidade, por mais percalços que pareça, né? E assim nós sentiremos com esse contexto, com essa consciência de que somos espíritos e somos amparados pela espiritualidade, e a divindade só nos propõe o que é melhor para nós, apesar de a gente às vezes achar que não, se achar injustiçado. Mas então, quando a gente tem esse conjunto de consciência, essa liberdade, então ela faz nos sentirmos livres. E somente em liberdade o medo desaparece, né? E então, dentro desse contexto que a Joana nos coloca sobre insegurança e medo, vai muito do trabalho individual, do enfrentamento, das situações. Ela mesma coloca que às vezes o medo vem, espera-se que as situações, ela bota, espera-se que as situações não deem trabalho, né? Que seja cômodo e eu vou ser feliz sempre. Não, ela coloca, não, a vida é assim, com situações de altos e baixos, e eu não preciso ter medo, porque a segurança
na espiritualidade, em Jesus e a segurança que temos que nesse acompanhamento espiritual, nesses nossos amigos espirituais, nos dá o reforço. E uma das terapias que ela coloca é a prece. Quando surgir a angústia e o medo, pega do manual de vida, o Evangelho, e lê um pouquinho do Evangelho, faz uma prece, o pensamento muda e a sintonia muda. Então, quando vem pensamentos ruins, pensamentos que atemorizam, até sai do ambiente. Se tu está na sala, vai para a cozinha e faz outra coisa. Se está na cozinha, vem para a sala e faz outra coisa, que muda a sintonia mental e sai fora dessa... E quando, às vezes, alguns medos que aparecem são de influência espiritual, se nós utilizamos dessa terapia da prece, da oração, nós mudamos de frequência e esse espírito que está nos influenciando, o temor e a ansiedade, ele não nos atinge mais. Isso a gente sabe, né? No Espiritismo se fala muito isso. Na terapia da prece, o Evangelho no Lar. Então, meus irmãos, já encerrando, espero que possamos compreender que somos seres espirituais sempre. Temos os bons espíritos conosco. Não nos preocupemos com o amanhã. A gente deve sim viver o presente e preparar o amanhã, né, para um melhor futuro, e deixar as coisas no passado no passado. O passado foi um aprendizado. Fazendo certo ou fazendo errado, faz parte de um aprendizado. E se erramos muito, vamos consertar. Não tem problema, né? Daqui para frente as coisas vão. Então eu agradeço muito a presença de todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, bons espíritos amigos, mais uma vez, Senhor, estamos todos reunidos mentalmente em benefício deste mundo, da nossa comunidade e de nós mesmos. Ficamos felizes, Senhor, nosso mestre amigo, ficamos felizes com sua amizade para conosco, por sua dedicação para conosco. É bom sabermos que temos alguém em quem confiar, um modelo a ser seguido, o amigo para as horas de medo e amargura, o amigo que nos liberta e nos faz crescer e abrir os olhos para o porvir, para o amanhã, com muita lucidez nos pensamentos, com muita tranquilidade nos nossos corações. Que as energias safirinas, cristalinas, que Deus nos proporciona a todos os momentos, estejam sempre entre nós, em nossos lares e em todos os nossos queridos, e também que a bondade dos céus estejam em todos os lares deste orbe terrestre. Que assim seja. Obrigado, amigos, uma boa noite e até a próxima terça, que é a live da Caminho da Luz, terça-noite. Obrigado a todos.